Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao grupo de trabalho por ter aceito a minha apresentação. É um prazer muito grande poder discutir o ensinar e aprender antropologia nesse grupo. E também gostaria de parabenizar toda a equipe responsável pela organização do congresso nessas condições atípicas, né? É muito importante a gente continuar estudando, trabalhando. Eu acho que isso é uma situação de resistência possível e interessante, né? Bom, meu trabalho é sobre a formação, o papel da antropologia na formação de futuros professores de educação infantil. E o ponto de partida é se perguntar que interesse tem, né, a antropologia, que interesse pode ter a antropologia na formação de professores. Então, a partir dessa pergunta, eu faço também tem um outro pressuposto, que é pensar a educação não como ciência, né, mas como uma arte de fazer, a arte de saber fazer a partir de outros saberes, e pensar a antropologia, então, como aquilo que a Anísio Teixeira chamava de ciência-fonte, né? Ou seja, uma das ciências, assim como outras, a psicologia, a história, a sociologia, né, das quais a educação vai se servir para desenvolver o seu saber. Então, dentro disso, qual seria a contribuição da antropologia para o fazer educacional, o fazer pedagógico, tá? E aí eu faço um levantamento, assim, um pouco da história da antropologia na educação, né? E aí é bacana a gente lembrar que a primeira entrada da educação foi nas escolas normais de magistério em 1909, né? O primeiro gabinete de antropologia pedagógica e psicológica, que se ocupava das questões do desenvolvimento das faculdades intelectuais de crianças em relação ao trabalho escolar, né? Então, era uma antropologia ainda bem antropométrica, né? E que possivelmente tenha colaborado à época para o desenvolvimento dessas teorias do fracasso escolar essencializadas, né? Quer dizer, que debitavam o fracasso à própria criança por características antropométricas, tá? Em 1930, a gente tem um novo impulso, que é com os escolanovistas, né? Anísio Teixeira, bem dentro dessa ideia de tornar a educação mais científica. Então, ele traz também a antropologia para os cursos de formação de professores, intensifica isso, né? E eu queria chamar a atenção de dois autores, assim, um pouquinho depois já da passagem dos anos 50 para os anos 60, que é Paulo Freire e o Carlos Rodrigues Brandão, né? E o Carlos Brandão, como a gente conhece. Porque eles fazem parte, eu diria, né? Estou defendendo essa ideia de que eles são responsáveis realmente pela entrada, pela difusão da antropologia cultural na educação, né? Então, todas as fichas aí no texto, quem quiser ler, né, eu me alongo bastante nisso, na análise do conceito de cultura que esses dois autores trazem para a educação, especialmente o Paulo Freire, que foi muito difundido, muito lido, e aí eu até discuto que às vezes nem tão lido, né, no livro que ele mais descreve esse conceito de cultura, que é Educação como Prática de Liberdade. Não é um texto muito trabalhado nos cursos de pedagogia, mas aquilo passa um pouco por tradição oral. Então, esse conceito de que a cultura não é própria das camadas populares, das elites, mas é uma atividade cultural. Então, está muito ligado também à questão de cultura como em oposição à natureza, né? Cultura em oposição à natureza. Então, a ideia de que cultura é um fazer sobre a natureza, é transformar a natureza e transformar a vida social também. E aí isso junta com uma herança marxista, né, do Paulo Freire, e dá todo esse trabalho militante do Paulo Freire e do Carlos Brandão. Depois eu falo um pouco de alguns
talvez problemas disso, né, que seriam um certo fetichismo da cultura popular, né, e uma perda da especificidade da educação mesmo, como uma prática que pretende, por natureza, né, transformar o outro. Então, nisso tem assim um paradoxo. A gente tem um paradoxo quando a gente pensa desses dois campos de saberes, né? Porque ao passo que a antropologia se ocupa de entender o outro nos seus próprios termos, a educação ela tem um projeto de intervenção, sempre, né? Ela tem um caráter coercitivo, ela tem um caráter de transformar o outro, né? Então, a partir daí, eu falo um pouco da minha experiência como professora de antropologia no curso de pedagogia, e eu descrevo muito rapidamente 10 trabalhos dos meus alunos, 10 trabalhos que são desenvolvidos, né? Eu defendo a ideia de que a melhor forma, ou pelo menos a forma com a qual eu estou dando um relato de experiência, né, como professora de antropologia para o curso de pedagogia, a forma que eu fui desenvolvendo com o tempo, que me pareceu adequada e apropriada e fértil, né, foi trabalhar com etnografias, tanto fazendo os estudantes lerem trabalhos etnográficos relacionados com a antropologia da educação, quanto fazer provocar com que eles produzissem pequenas etnografias, né? Então eu descrevo essas 10 etnografias, eu vou falar bem rapidinho delas, né? Que eu acho que é interessante. Quer dizer, uma é na biblioteca da Faculdade de Educação, onde os estudantes observaram e descobriram usos e representações imprevistos, né? Numa biblioteca. Descobriram também que a maioria dos estudantes de pedagogia não conheciam as regras de sociabilidade de uma biblioteca. Tem a questão dos deveres escolares, as representações dos deveres escolares entre pais de duas escolas, uma pública e uma privada, os diferentes relações com o corpo e com o uso do tempo no horário de recreio entre meninos e meninas, a relação entre fumadores e a prática social aí já no curso de formação de professores, o grafite como prática cultural no interior da escola. É um trabalho que eu acho muito interessante também de uma aluna que foi sobre os processos de distinção social na merenda escolar, né? Como que você pensa numa escola pública, que todos comem a merenda escolar, mas mesmo assim estudantes da mesma classe social, mais ou menos, têm processos de distinção, porque alguns conseguem pular o muro e comprar um refrigerante do lado de fora da escola, né? E isso dá um status diferente para eles. A questão também dos estudantes que recebem Bolsa Família e como eles se autorrepresentam na escola, né? Então esse trabalho foi bem interessante, que eles compreendiam que eles tinham o dever de frequentar a escola, não como estudantes, mas como trabalhadores, porque eles também colocavam dinheiro dentro de casa, era assim que eles se percebiam, né? Se auto-percebiam. Então a escola quase que era um trabalho para eles, né? A questão da disciplina, a questão dos estudantes indisciplinados, que relação eles tinham com a escola. Então são todas situações que fazem a gente observar, estranhar certas práticas que são familiares no ambiente escolar e ajudam o professor na sua formação a ter uma prática pedagógica mais interessante, eu acredito, né? Outro trabalho é sobre os filhos de traficantes, que tem ocupam um status bem especial na escola. E a relação das professoras com o tempo, né? O que elas fazem no seu tempo, especialmente esse trabalho é sobre o que as professoras fazem no tempo em que elas mandam os estudantes fazerem trabalhos e se ocuparem, né? Parecia para os estudantes de pedagogia que estavam observando essas práticas, parecia um pouco abusivo que os professores toda hora colocassem os alunos pequenos para verem filmes, copiarem exercícios assim.
e eles tinham um certo preconceito, achavam que isso era inapropriado. E eu os convidei a tentar entender quais eram as motivações, quais eram as razões, o que as professoras faziam nesse tempo. E eles descobriram que as professoras faziam, preenchiam trabalhos burocráticos, né, que elas eram obrigadas pelas escolas, elas tinham 2 turnos e não sobrava tempo para elas fazerem esses trabalhos. Então, assim, como contribuições para concluir, né, a gente lembrar isso, que eu gostaria de marcar bastante, essa dificuldade, esse paradoxo que existe nessas duas ações, né, da antropologia e da pedagogia. Então, eu acho que a gente deve se apropriar da antropologia, óbvio, né, eu acho que tem uma função muito importante na formação de professores, mas é preciso tomar cuidado para a gente não perder de vista a função social de educar, que é realmente transformar o outro, né? Então, eu acho que essa aposta nessa transformação é o que garante exatamente a não reprodução social, né? A não reprodução, inclusive, das desigualdades, né? Porque se a gente aceita essas diferenças, e isso pode ser reprodutor, né? Acho que ficou um pouquinho confuso, mas se depois vocês quiserem a gente discute nas perguntas. Obrigada.